E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Pra ti, mostrando meu interior, bem onde eu me perdi, sem coração. A minha alma está no frio, até você ir lá buscar. E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito provável que eu seja o host desse podcast. No episódio de hoje, a nossa medievalista de plantão vai responder algumas perguntinhas sobre a Idade Média e desfazer algumas ideias meio tortas que costumamos ter sobre esse período histórico. Mas antes, nós temos alguns recadinhos, abraços e lambejos, né, Titi? Isso mesmo, vamos continuar a alegrar os dias desse cachorro. Os lambejos dessa semana vão para Chicabum, que ficou do seu lado lá no Twitter e entende que a Nori tá tentando tomar o seu lugar cativo no sofá da sala. Tio, e você tem que ser compreensivo. A Nori é jovem e vai por mim. Sorte sua que ela não sabe que é um pincher. Ai. O próximo lambejo vai para Júlia Brasolin, que indicou a gente para novos ouvintes. Mas sabe que eu fico feliz com isso também? Se não tá fácil definir sobre o que é o Não Pode Tocar, então a gente tá indo no caminho certo. Falando em indicação, um abraço pro Denis Almeida, que participou do último Pataquadas com a Alana, tem ajudado demais na divulgação dos episódios. Vai abraço também pro Vinícius Couto, lá de São José dos Campos, que colocou a gente na lista dos seus podcasts prediletos. Pra nossa querida Vivian Falcão, do Língua Livre Podcast, e pro Acauã, com quem a gente bateu um papo bom demais sobre acessibilidade para pessoas cegas nas artes visuais. Bem lembrado, Titi. Lambejo pro Daqui, que ilustrou nosso episódio sobre processos de criação como processo de pesquisa e liberou a ilustração para fazer parte de um conto da Fabiana. O conto se chama A Soma das Dobras e tá lá no notamanuscrita.com. Leiam e depois contem pra gente o que vocês acharam. E tem lambejo também pro Ricardo Nespoli, do podcast Marvel Minésia, que, além de indicar o Não Pode Tocar como um dos seus 10 podcasts preferidos, apareceu para confraternizar com a gente depois do seminário de podcasts do Espírito Santo, que foi nesse último sábado, dia 19 de outubro. Quer saber um detalhe? O Ricardo fez questão de ir com uma camisa do Chewbacca em sua homenagem, Titi. O seminário foi massa. Eu tenho certeza que o pessoal vai considerar essa ideia para a próxima edição. #mais Petosfera na Podosfera. Agora, eu sei que você ficou morrendo de inveja. Depois das palestras do seminário, a gente conheceu a Sheili e a Marcela, do Baseado em Fatos Surreais, que são maravilhosas. E no final, a Alana e eu não resistimos e fomos tietar a Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito. Abraços e lambejos invejosos do Titi pra elas. E pra fechar o momento abraços e lambejos, eu pude agradecer pessoalmente a Tata Finoto do PQPcast e do Tribo TDAH, porque foi através do projeto dela, o Podcaster Procura, que eu e depois a Alana conhecemos o Vitor Souza e entramos pro Midcast Política.
Sim, eu também espero que esse projeto volte, porque a gente precisa sempre fazer contato e conhecer novas pessoas. Agora vamos para aqueles recadinhos iniciais básicos. Se você quiser continuar a receber os nossos episódios, saiba que o conteúdo dos podcasts é gratuito e muito fácil de consumir. Você pode assinar o nosso programa por um agregador de podcasts pelo celular. Você pode seguir o Não Pode Tocar no Spotify, no iTunes, no Deezer ou em qualquer das plataformas comumente usadas para ouvir músicas. Você pode ouvir pelo site notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios, e você pode receber semanalmente até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio. Há também a opção de ouvir pelo YouTube, o que ajuda a abrir uma porta para quem não está acostumado a ouvir podcasts, ainda não conhece bem a mídia e já usa mais a plataforma de vídeos. Se você já nos escuta frequentemente e quer nos ajudar a manter a produção de conteúdo, há maneiras bem simples de fazer isso. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 centavinhos de golpe por esse esforço. Por isso, é muito, mas muito importante que você nos ajude a divulgar o Não Pode Tocar. Basta você compartilhar o nosso programa nos seus perfis de redes sociais e, principalmente, recomendar a gente para novos ouvintes. É sério, isso ajuda muito. Você pode fazer isso agora, nesse momento. Clique em compartilhar e manda esse episódio por WhatsApp, Telegram, no Twitter e até no Facebook. Toda divulgação é bem-vinda. Outra coisa que ajuda demais é quando você nos diz o que achou do programa, se discordou de algo que a gente disse, se tem sugestões para a gente melhorar ou informações e opiniões para acrescentar a discussão. Fala com a gente. A gente fica muito feliz de ter respostas de ouvintes. Isso também é super simples. Você pode falar com a gente pelos perfis do Twitter, pelo Instagram e por e-mail. O nosso e-mail oficial é nãopodetocar@gmail.com e lá no Twitter e no Instagram o perfil oficial do Não Pode Tocar é comandado pelo tio e o nosso cão podcaster. Segue o Titi no Twitter e vai lá ganhar uns lambejos. Em ambas as redes o perfil é @nãopodetocar. Lembra que o D de pod é mudo. Esses e os nossos perfis pessoais estão todos linkados na descrição deste episódio. Agora, você quer ajudar ainda mais? Considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da postagem tem o link para o nosso perfil do PicPay, através do qual você pode passar a nos doar R$5 mensalmente. Se não der para assinar mensalmente, a gente também aceita doações pontuais no perfil do PicPay, que é @nãopodetocar. Eu sei, Titi, eu sei. Abertura longa. Só mais uma coisinha. O conteúdo que vocês vão ouvir agora não foi gravado de uma vez só. Para compor este episódio, nós enviamos perguntas em momentos diferentes pelo Telegram para a Fabiana e ela também respondeu em momentos diferentes. Vocês vão ouvir perguntas na minha voz, na voz da Maria Angélica Pedroni, na voz da Camila Saloto e da Alana. Sem mais delongas, bora lá para a primeira sessão de Pergunte a Medievalista. Então vamos começar a sequência aqui do Pergunte a Medievalista, quase um novo bloco do programa. O ouvinte que chegou até aqui já sabe que a gente está no grupo do Telegram, porque é impossível a gente conseguir reunir todo mundo para poder gravar um programa, e o Pergunte a Medievalista vai começar eu começo com um questionamento que ele veio de sala de aula há pouco tempo.
estava trabalhando com os alunos a ideia de como que nós idealizamos um passado que ele possa ser conveniente para o nosso presente. A gente olha para o passado, estabelece um significado para ele, o passado olha de volta para a gente a partir do que a gente estabeleceu como nosso significado que a gente deu para aquele passado. Isso modifica a nossa época também, né? É uma ideia que ela tá presente na teoria do anacronismo do Georges de Gilberman. Você olha e as coisas olham de volta para você. Você olha numa época, idealiza aquela época, ela olha de volta para você. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso presente. Hoje a gente está vivendo um período de autoritarismos, de descrédito na democracia, de uma ascensão conservadora, muito religiosa, principalmente de base cristã, ou do que se diz uma base cristã, e muita gente usa, não sei se como figura de linguagem, só como expressão, mas costuma comentar, nossa, agora a gente vai voltar para a Idade Média, a gente está voltando para a Idade das Trevas. E a minha primeira pergunta para medievalista a Idade Média era a Idade das Trevas e nós estamos voltando para a Idade das Trevas, seria esse período extremamente conservador e horrível de se viver? Se a gente tá voltando para a Idade Média, para a Idade das Trevas, claro, eu tô ali já pegando meu caminho de minhoca, entendeu? Tô quase chegando na Idade Média para fazer jus a esse título de medievalista. Ai, gente, tô me sentindo tão Drauzio Varela aqui com esse pergunte a medievalista. Mas bora lá. Bom, meu nome é Fabiana Pedroni, né? Olá. Vamos à primeira pergunta. Rodrigo perguntou, Idade Média era a Idade das Trevas? Nossa, essa é uma expressão que a gente às vezes escuta muito, seja em sala de aula ou, enfim, quando a gente está falando de um período que ele tem esse imaginário de ser conturbado. Tá, vamos ser objetivos. Idade Média era a Idade das Trevas? Não. Por quê? Porque a Idade de Trevas, ela é muito contraditória. Se a gente para assim e pensa, tá, o que vocês imaginam como Idade Média, quando alguém fala isso? Lógico que vai depender do seu arcabouço, da sua vivência. Se eu pergunto isso, muitas das respostas, muito do que vocês vão pensar, enfim, dialogar, vai vir quase como dois polos, muitas vezes opostos, e que a gente muitas vezes não coloca eles frente a frente para entender por que isso acontece. De um lado, a gente vai ter aquela imagem de uma Idade Média que é justamente dessas trevas, no sentido de é escuro, é sujo, tem tortura pra tudo quanto é lado, é lama pra todo quanto é lado. Sabe aqueles filmes antigos que rodavam muito na década de 90, em que você tem ali aquele cenário de um vilarejo, de um feudo, enfim, ou um burgo ali muito recente, né, uma pequena cidade, que ela está se formando em torno do castelo, e que as pessoas andam no meio da lama, a carroça passa para tudo quanto é lado, e os vestidos, as barras dos vestidos estão cheios de lama, como se tudo fosse lama e ninguém tomasse banho, e o pão ele cai no chão e a pessoa come aquele pão. A gente tem essa imagem de uma Idade Média muito pobre, muito desigual, e essa desigualdade ela vem no outro polo, que é uma Idade Média romantizada, em que você vai ter príncipes e princesas, os cavaleiros, as lutas, enfim, os jogos, né, militares ali, pensando nessas relações cavaleirescas. Tudo isso a gente coloca de modo separado, mas a Idade Média, ela vai ser um período tão extenso que muitas vezes a gente vai ter o encontro desses dois espaços, desses dois imaginários, e que o modo como a gente vê esses dois imaginários, digamos assim, eles também em si já são distorcidos. Imagina quando eles se encontram. É como se a gente estivesse vendo de um lado aquilo que está mais próximo de uma população, de uma pobreza, né, de uma população mais pobre, enfim, né, que está ali os trabalhadores, e do outro os nobres que estão nos castelos. Esses dois imaginários, eles dizem muito no modo como a gente percebe a Idade Média. Porque quando a gente fala essa Idade das Trevas, ela vem muito no sentido de comparar com algo que é da luz, que é de uma iluminação, e que é um pensamento que vem pra gente já desde o Renascimento, que é um dos primeiros momentos em que se diz que essa Idade Média, ela deve ser negada, ela é negativa, ela é um período entre um período muito importante, que seria da Antiguidade Clássica, e um período do renascer da Antiguidade Clássica, que é o Renascimento. E a Idade Média é esse momento de obscurantismo, de pobreza, enfim, de tudo que haveria
de fato ali de ruim. Isso é um pensamento daquela época do Renascimento, mas que a gente acabou se apropriando dentro do nosso imaginário. E esse pensamento também foi reforçado durante o século XVIII francês. Poxa, mas a gente está aqui no Brasil, tão distante, geograficamente falando da França, e tão distante ainda mais do Renascimento e do século XVIII, mas a gente tem um ponto que nos aproxima inevitavelmente em relação ao pensamento, que aproxima, lógico, pensando ali, né, uma parte da população brasileira, dessa herança colonizadora, no sentido de que a nossa academia, toda a nossa estruturação inicial de pensamento, ela vem também dessa França do século XVIII. Então, o que acontece, né? Todos esses pensamentos que aconteciam ali naquele redor e que valorizavam a antiguidade clássica, valorizavam o Renascimento, que é o período do neoclássico, vem também pra gente como um reforço de que aquilo que não é clássico, que não é de um pensamento humanista, que não é desse reforço da ciência e do pensamento, tudo que está entre esses dois períodos, da Antiguidade e do Renascimento e do século XVIII, isso deve ser negado porque isso faz parte de uma Idade das Trevas, que é a ausência justamente de pensamento, a ausência de ciência, de técnica, de tecnologia, de tudo isso. Esse seria um pensamento que nós herdamos e que ele vai aos poucos se dissolvendo e continua vivendo entre a gente dentro das nossas forças de expressões, como, né, disse o Rodrigo. A gente não sabe se exatamente quando a gente fala estamos voltando para a Idade Média, é uma força de expressão, não deixa de ser, mas é o modo também como a gente pensa essa Idade Média, que é uma sensação de retrocesso. E aí quando o Rodrigo pergunta, tá, mas essa Idade Média é a Idade das Trevas? Não, não é, porque isso é um pensamento que não equivale, né? Acho que esse foi um dos primeiros momentos que eu me assustei profundamente quando eu entrei no curso de artes, e uma das primeiras disciplinas que eu peguei foi de História da Arte 1, que ela pega a Antiguidade e Medievo, e eu vi que a Idade Média era extremamente colorida, tanto que foi esse um dos motivos de eu ter permanecido durante tanto tempo na área de pesquisa em cima de Idade Média. E o Rodrigo está aqui me chamando, né, os podcasts de medievalista. Mas eu achava aquilo muito fantástico, porque você tem um pensamento, eu tinha, né, um pensamento de uma Idade Média que ela era de uma Idade das Trevas, em que você não tem nenhum tipo de desenvolvimento nem técnico, nem científico, nem de pensamento, e aí quando eu entro na universidade eu descubro que não, peraí, então é cheio de cores, as paredes eram extremamente coloridas, havia criatividade, havia invencionices e coisas que a gente às vezes não percebe porque a gente tem ainda muito marcado esse pensamento que ele é colonizador, que ele é de uma herança do Renascimento, que ele é de uma herança do século XVIII francês e que faz a gente ver essa Idade Média com outros olhos, que são os olhos da Idade das Trevas. E aí, se a gente volta para esse momento que o Rodrigo pergunta, né, mas se a gente está voltando, né, para esse período extremamente conservador e horrível de se viver, a gente tem aí dois pontos que a gente pode pensar. Esse período é extremamente conservador? Depende com que ferramentas você está medindo o que é conservadorismo. Nenhuma sociedade ela é tão simples assim da gente estudar, da gente pensar a respeito dela, né? Ainda mais quando a gente fala de um período tão extenso, que seria ali pelo menos de 1000 anos. É um período conservador? Depende. Era horrível de se viver? Depende. A gente vai ter pobreza e desigualdade? Sim, a gente tem pobreza e desigualdade como hoje. A vida, ela é fácil? Não, a vida é uma merda. Nossa, tá virando Não Pode Chorar. Se a gente pensa dessas relações, depende de como a gente está fazendo essa pergunta em comparativo a quê? Esse medo de se voltar à Idade Média, ele fala mais de um receio nosso de retrocesso, de medo da nossa própria experiência de vida, de vivência, do que exatamente de um olhar sobre a Idade Média. Quando o Rodrigo cita, né, essa questão do anacronismo, por exemplo, que é um ponto bem importante da gente considerar quando a gente trabalha, quando a gente começa a pensar algumas questões que são de momentos históricos distintos. O que é o anacronismo? É você pensar, atribuir a uma época ideias que são de outra época. Tipo, quando a gente pensa a questão da técnica, da ciência na Idade Média, a gente não pode tomar como termômetro exatamente a nossa indústria atual, porque eu não vou esperar que a gente encontre algo que seja comparado a um celular ou a presença marcante do WhatsApp, por exemplo, naquela sociedade. Isso não faz o menor sentido. O anacronismo, ele é um termo que guarda ali dentro dele a complexidade que é pensar tempos distintos, e uma complexidade que ela guarda também os seus conflitos, porque esse anacronismo, ao mesmo tempo que ele tem esse ponto que ele é negativo de a gente acabar sendo talvez, acho que injusto não é exatamente a palavra, mas de pensar essa época de um modo que ela não equivaleria talvez, mas ao mesmo tempo, será que dá pra gente olhar pro passado
sem ser com os olhos do presente? Como que eu vou imaginar, como que eu vou estudar, como que eu vou pesquisar, falar sobre Idade Média sem ser com o meu olhar do presente? Não dá pra gente apagar tudo que a gente vivenciou até hoje. Não dá pra gente voltar e fazer um estudo sobre a indústria que não existia, sabendo que depois a gente vai saber que existe. Nós não somos neutros nesse sentido. Então, o anacronismo, ele guarda esse conflito. Mas aí, se a gente pensa que não existe essa neutralidade, é aí que ela entra em jogo, que a gente consegue, de fato, começar a pensar melhor sobre essas relações do que constroem um período histórico. Se eu vou olhar para o passado, eu estou olhando justamente com interesse no presente. Por que a gente está aqui hoje falando sobre Idade Média? Não é porque, sei lá, eu estudei tanto tempo na Idade Média, e aí tem uma pessoa no podcast que sabe um pouco sobre isso, vamos falar sobre isso. Não, é porque a gente está com medo do nosso presente. Isso se chama ter consciência histórica. Algo que eu acho interessante nessa expressão de será que a gente está voltando para a Idade Média? Primeiro que, vai ser um pouco injusto com a Idade Média nesse sentido, porque a gente está falando de um voltar no tempo que ele não guarda, né, de fato ali as ferramentas adequadas para um estudo. Não, vai ser um pouco incomodativo? Vai, mas por outros motivos. Porque quando a gente fala isso, a gente não está falando da Idade Média de fato. A gente está falando do nosso medo, do nosso receio. Aí mora um grande vilão, porque mostra muitas vezes como que a nossa formação crítica em história, ela é deficitária. Essa história, uma das utilidades que ela tem na área de humanas, que a área de humanas também tem utilidade, devo dizer, é nos fazer compreender no presente. Então é pelo passado que a gente compreende o presente. Por isso que o passado e a Idade Média como parte dele é sempre revista, porque o nosso presente está se modificando. Onde na minha cabeça que eu pensaria, por exemplo, e que, sei lá, há 40 anos a gente estaria preocupado, ou mesmo quando eu estava fazendo a graduação, que eu escolhi ali uma série de manuscritos para estudar, onde que eu estaria preocupada de encontrar naquela série de manuscritos um deles que fosse escrito ou copiado por uma mulher? E olha que eram 32 cópias, e muitos anos depois que eu fui me tocar que uma dessas cópias eram feitas por uma mulher. Mas eu só comecei a observar isso a partir do momento em que isso se tornou uma pauta relevante, em que isso se tornou um pensamento presente, uma preocupação presente. Ter pensamento e consciência histórica significa estar atento a esse presente para não deixar merdas acontecerem como está acontecendo no Brasil agora, né? E não adianta culpar a Idade Média por tudo isso. Ela não é uma Idade das Trevas nesse sentido, porque a gente está projetando nela o nosso receio. Que eu fico pensando assim, será que as pessoas que viviam na época do medieval, né, elas eram tão diferentes assim da gente? Ou será que era só um modo de vida que era diferente? Porque eu tenho a impressão que as pessoas hoje em dia estão caminhando nessa rota mais ou menos de uma vida meio doida que a gente acha que eles viviam, e eu vejo muito isso hoje. Será que eles eram tão diferentes ou será que era só um modo de vida que era diferente? Será que o que fez toda essa diferença foi toda a tecnologia que foi inventada, a indústria que se desenvolveu, porque na época deles eles também tinham coisas diferentes que a gente não tem hoje, né? Eles viviam com aquilo, e hoje em dia a gente vive com outro tipo de tecnologia e de indústria. Mas será que tudo era tão diferente assim? Será que a roda da evolução ela está girando ao contrário e nós estamos voltando talvez para a Idade Média diante de toda a situação do mundo que o mundo está vivendo? Será que isso é provável que vai acontecer? Oh meu Deus, tá todo mundo com medo desse retrocesso. Eu super compreendo. Também tenho muito receio. Quando a Angélica pergunta, né, essa relação, será que essa... Primeiro que a gente tem 2 pontos aí, né, um em relação à indústria e outro quando ela fala roda da evolução. Será que essa roda da evolução tá parando, tá rodando pro lado contrário? É importante a gente pensar que, a roda da evolução significa que a gente tá evoluindo. Toda a nossa vivência, ela é num sentido de evolução. Aí a gente tem que dar uma pequena pausa naquele sentido de se perguntar o sentido das palavras. A gente tá evoluindo, né, a gente tem várias questões de que a gente vai trabalhar
trabalhar sentidos de evolução do próprio corpo, da técnica, mas a gente não é Pokémon. A gente não tá ali evoluindo num sentido... Enfim, não sou tão estudiosa de Pokémon, mas a gente não tá evoluindo o tempo todo pensando que o que vem a seguir é melhor do que vem no anterior, como se tudo que a gente vivencia estivesse organizado numa linha evolutiva, numa linha nesse sentido mesmo, de encadeamento, como se uma coisa acontece depois da outra. A gente sabe que não é bem assim, porque imagine, você tem ali, você traça uma linha de pensamento, e você elenca ali naquela linha vários tracinhos, igual a gente via muito nas salas de aula, como recurso didático, né, de você organizar um pensamento em cima de uma linha, e a partir daquela linha você faz vários tracinhos, colocando muitas vezes datas, né, que é essa linha do tempo. E ali você organiza uma série de acontecimentos. Só que aí, você tem todos esses acontecimentos acontecendo. O que aconteceram. Você se faz uma única pergunta em cima de uma ausência de um acontecimento ali e você vai ter que buscar outras linhas que elas vão se encontrar. Quer dizer, uma linha só, ela não vai dar conta da nossa realidade porque ela é muito complexa. Cada vez que se modifica alguma coisa, essa linha ela fica desestruturada. Por exemplo, se eu penso questões de periodização. Quando a gente fala de Idade Média, muitas vezes a gente pensa ali, Idade Média ela começa no ano 476, na queda do Império Romano do Ocidente, e termina em 1453, desculpem se eu não lembrar a data certa, 1453 com a queda de Constantinopla, a retomada da capital de Constantinopla, da capital do Império Bizantino pelo Império Turco-Otomano. Quando a gente pensa nessas datas, 476, 1453, a gente tem uma periodização entre o século V e o século XV que se constitui didaticamente como Idade Média. Aí a gente faz uma pausa, mas uma pessoa tá ali no medievo, tá ali na sua casinha, ela acabou de jantar e ela vai dormir. Ela dorme e no outro dia ela acorda, ela descobre que a quilômetros e quilômetros de distância dela pegou fogo em Roma e houve a queda do Império Romano do Ocidente. E a partir deste momento, ela não é mais uma pessoa da antiguidade. Nossa, tá vendo como que linha do tempo ela é confusa? Eu tava falando como se já fosse do medievo. Viu como isso é impossível? Uma pessoa que tava na antiguidade dormiu e ela acordou como uma pessoa do medievo. Agora eu sou medieval. Meu pai, ele era da antiguidade. Eu, a partir deste momento, sou do medievo, sou medieval. Gente, isso não existe. Essas organizações de tempo, de linha, de evolução, elas são um modo de localizar a gente em algum sistema de comparativo, né? Quando a gente fala dessa roda de evolução, ela funciona nesse sentido, né? De pensar, a gente está indo para o caminho certo, a gente está se adequando ao caminho certo, mas não no sentido de comparação e de restrição. Quando a gente fala de Idade Média, ela é um período de 1000 anos, mas ele não se comporta nem dentro de 1000 anos, porque a gente está falando de uma antiguidade tardia, por exemplo, que vai até o século VIII, né? Esses 3 séculos, esses 300 anos, eles são períodos de transição, então que muitas dessas coisas ainda estão acontecendo. As pessoas, elas eram muito diferentes, em parte sim, mas são seres humanos, né? Do mesmo jeito que a gente também é diferente. Se você, sei lá, se comparar com a pessoa que está do seu lado, talvez, enquanto você está ouvindo o podcast no ônibus, ela é completamente diferente de você, em vários aspectos, em vários sentidos de vivência. E aí imagine se a gente separa uma pessoa da gente há 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes da gente. É uma diferença considerável, porque a relação de tempo ela é considerável, uma questão que ela é contextual. Sim, essas pessoas são diferentes, claro, mas são seres humanos. Quando a gente fala de Idade Média, se a gente compara com a Idade das Trevas, esse termo extremamente pejorativo, a gente tende muitas vezes a reduzir e achar que são seres irracionais, mas a gente sabe que não é isso. São pessoas com sentimentos, com suas expectativas, com suas frustrações. A gente vai ter uma área da história que se chama a História das Mentalidades, que vai fazer justamente esse estudo desses modos de pensar, modos de sentir, os sistemas de crenças, sistemas de valores, representações próprias ou de um grupo, como que essas pessoas se representam, se veem, se enxergam. Então, quer dizer, há uma diferenciação aí, claro. E aí, se a gente se pergunta em relação a essas diferenciações, a gente vai perceber que o contexto, ele, por ser um contexto completamente distinto, ele se organiza de outro modo, ele tem as suas particularidades. Se a gente se volta para a Idade Média,
e se pergunta em relação a alguns acontecimentos históricos presentes nela, a gente vai perceber que é um tempo muito plural, né? E que essa ideia de retrocesso, muitas vezes que cai, por exemplo, em cima da ciência, como a Angélica falou em relação à questão da técnica, a gente sabe que eles tinham técnicas, mas a gente sempre coloca como algo muito rudimentar. Mas para aquele momento histórico, não era nada rudimentar, nesse sentido pejorativo, de ser primitivo. São palavras que elas vêm dessa relação anacrônica, né, de comparar como se fosse inferior nessa relação negativa do anacronismo e da ideia evolutiva. Mas eles tinham suas técnicas, eles tinham as suas conquistas técnicas, e que, como se, sei lá, às vezes a gente pensa que a antiguidade tinha suas técnicas, que elas foram esquecidas, depois recuperadas pelo Renascimento e desenvolvidas posteriormente até chegar a gente. Sério, gente, sabe aquele ditado que diz, sei lá, em time que tá ganhando ninguém mexe? Então, para que eles iam abrir mão de técnicas, de pensamentos que eram compatíveis àqueles momentos e que ainda faziam sentido e que era produtivo? Não, a gente só vai ter um pensamento e uma técnica que vai cair em desuso quando ela deixa de ser útil para um determinado momento histórico. Por exemplo, quando a gente fala de indústria, é claro que ela não existia como a gente tem hoje, mas havia muitas invenções das quais a gente se vale hoje dentro da nossa vivência, enfim. Por exemplo, quando a gente pensa em relação à agricultura, né, já que na Idade Média uma boa parte da estrutura dessa organização, ela girava em torno das terras, em torno da agricultura. A gente vai ter na Idade Média, ali por volta do século XI, algo que a gente chama até mesmo de revolução agrícola, no sentido de uma modificação na parte agrícola que ela é tão grande que ela altera completamente os momentos posteriores a este século XI, em que a gente vai ter, por exemplo, dentro dessa revolução agrícola, a invenção do arado fundo, o arado que a gente tem hoje, né, que a gente faz uso hoje ainda na produção agrícola. O arado, que é, para quem não é da roça, né, como eu sou da roça, enfim, o arado é aquele sistema em que você ara a terra, quer dizer, você remexe, perfura e faz com que aquela terra ela se remexa, ela seja descompactada. Você consegue, enfim, mexer na terra, vamos dizer assim. Nossa, eu nunca pensei como é difícil explicar o que é um arado. Você vai mexer aquela terra, sacudir aquela terra com uma máquina, que geralmente hoje está acoplada a um trator, mas na época estava acoplada dentro de um sistema de tração animal. Antes desse século XI era predominantemente uma tração animal gerada pelo boi, ou ainda por seres humanos. Se a gente for pensar em relação à antiguidade, por exemplo, quem faria isso eram os escravos, principalmente, né? Lógico, eles têm camponeses, mas os escravos, eles também eram uma força de mão de obra nesse sentido. E esse arado, ele muitas vezes não tinha nem a tração animal, era quase como um capinar e mexer a terra, só que era como se tivesse esses dentes, né? Alguns dentes, como se fosse um grande garfo, digamos assim. A gente tem alguns registros que são desse sistema de arar a terra já desde os sumérios. No Egito, a gente tem algumas imagens que elas são de arados, né, desse arar a terra, dessa ação, mas muitos desses arados, eles eram feitos de madeiras, de pedras pontiagudas e que não resistiam tanto. Eles não tinham tanta força para agir na terra. Depois, dessa revolução agrícola no século XI, a gente tem um arado que ele é feito de ferro, então ele consegue ser um pouco mais resistente e perfurar muito mais fundo o solo. Por isso que a gente fala que é um arado fundo. Então, ele vai conseguir revirar mais a terra e expor ela mais ao sol, ou seja, você tem ali uma série de compostos que vão se misturar à terra, composto orgânico, vai aumentar a infiltração da água. Além disso, esse arado, como a gente muda para a tração animal do cavalo, há uma outra modificação em relação à charrua. A charrua, que é esse outro arado, né? É que você vai ter uma tração, um outro tipo de arreio que segura o cavalo, porque antes o arreio que segurava o cavalo, ele era o mesmo do boi, e isso sufoca o cavalo. A partir do momento em que você tem uma modificação naquela estrutura, e a estrutura do próprio arado, ele se torna muito mais eficiente. E tornar muito mais eficiente significa aumentar a produção agrícola e aumentar excedentes. Quando a gente tem essa relação de excedente no século XI, como que isso altera toda a relação que ela é cultural, que ela é também social? Você tem um aumento de excedente nessa revolução agrícola, que faz com que a gente tenha também uma liberação de mão de obra que vai também ali contribuir, por exemplo, para ter um aumento de artesãos, por exemplo, no século XII. Né? Esse salto de produção alimentícia vai liberar outros braços que estariam trabalhando para eles trabalharem em outras coisas. Isso é muito interessante para a gente pensar. A gente está falando de um momento histórico em que existe sim criação, existe sim
uma relação que ela é de mecanicidade, de inventividade, que vem muito nesse sentido de construir novas ferramentas que vão ser parte dessa revolução agrícola, seja o arado fundo, seja a roda d'água, o moinho de roda d'água, que ele vai ter uma modificação muito grande. Antes, na antiguidade, a gente tem um moinho que, na antiguidade do Império Romano, esse moinho ele já existia de roda d'água, mas a estrutura dele era diferente, era na horizontal, ele não pegava uma estrutura vertical de queda d'água, o que aumenta muito a potência dessa geração de energia. Então, antes a gente teria, sem usar essa roda d'água, por exemplo, 2 escravos iam moer 70 quilos de cereais em 10 horas, mas uma roda d'água, nessas mesmas 10 horas, ao invés de moer 70 quilos de cereais, ele vai moer 1.500 quilos. E sem contar que a gente não precisa daquela pausa do sono, da alimentação do trabalhador. Então, a gente tem uma modificação muito grande. E essa modificação, ela vem muitas vezes de uma relação que é não só de uma revolução agrícola e energética, mas também de uma questão que ela é pensando ali da próprio contexto social e cultural, né? À medida que a gente tem a cristandade se tornando firme ali, a religião católica, cristã católica se tornando firme como um dos pilares de potência dessa organização, há uma passagem muito mais rápida entre a escravidão da antiguidade e o regime de servidão. O regime de servidão permite, dentro da cristandade, que a gente tenha essa maior inventividade e mecanicidade, porque a gente tem pessoas que elas não estão ocupadas 100% do seu tempo pensando em se tornar livre, pensando em uma fuga, porque o servo, ele, com muitas aspas, ele é livre, ele tem ali uma relação que ela é de uma outra estrutura que não é a de escravidão. E com tudo isso eu quero dizer o quê? Né? Que a gente está falando de um momento histórico em que guarda suas peculiaridades e que a gente tem que pensar que ele é muito plural. São 1000 anos, pelo menos. Então muita coisa acontece nesse tempo histórico. E não é porque a gente tem uma outra relação estrutural, principalmente de crenças, né? Pensando nessa modificação de um pensamento clássico para um pensamento cristão, né? Baseado na cristandade, que a gente vai ter uma diminuição de coisas que estavam acontecendo e que eram úteis. Tudo, pensa assim, quando a gente tem uma modificação estrutural, ela acontece, qualquer tipo de mudança, de modificação, porque há uma demanda ali, uma lacuna, um problema a ser resolvido. Então, no medievo, esses problemas não deixam de existir. Na verdade, eles continuam existindo e eles vão sendo resolvidos do modo como era possível naquele momento em relação a essa criatividade e inventicidade. A Idade Média era realmente como esse filme trash, com um banho de sangue para todos os lados e bruxas pegando fogo? A Europa inteira era organizada em feudos e ninguém tomava banho, nem escovava os dentes, e o continente inteiro ficou 1000 anos sem nenhum governo organizado? Isso realmente aconteceu? Ai, gente, isso é um pensamento muito comum, né, desse imaginário que a gente tem de um filme trash com banho de sangue pra tudo quanto é lado, né, de pessoas queimando na fogueira, sendo decapitadas. Isso não quer dizer que não acontecia. Mas se a gente for pensar em questão até mesmo quantitativa, isso vai acontecer mais na Idade Moderna do que na Idade Média em si. Essas inquisições ou o sistema de tortura medieval, ele existia, claro, mas ele vai ser muito mais intensificado a partir do século XIV e XV do que necessariamente durante toda a Idade Média. Se a gente pensa o modo como essa sociedade, ela não é estruturada de um modo único e homogêneo, porque a gente está falando não só de um período muito extenso, mas também de locais distintos. Sei lá, se a gente está falando de Idade Média, que Idade Média é essa? A gente está falando muito de algo que é de uma Idade Média ocidental, porque a gente não está falando nem mesmo de Oriente, mas pensando que é uma faixa territorial que ela está em constante movimentação.
que ela está em constante modificação. Se hoje já é confuso a gente ter essa organização que ela é territorial, a gente tem disputas de território até hoje, a gente tem disputas muito mais que estão ali envolvidas com guerras, hoje ainda. Imaginem naquele momento em que os tratados, a economia, tudo era muito mais local. Essa movimentação de bagunça que era a Europa era tão forte quanto. Se a gente pensa essas relações que organizam esses espaços, primeiro que a gente tem que ter em mente que é um espaço muito plural. De que Idade Média é essa que você está falando? Porque se eu falo, por exemplo, de uma Idade Média que ela é francesa no século XI, isso é uma coisa. Se eu falo do mesmo século, no século XI, na Espanha, que inclui ali a região hoje que seria de Portugal e da Espanha, já é outra região. E mesmo dentro da Espanha, se eu for pegar a região norte, acima dos Montes Cantábricos, é uma outra relação de estrutura não só política, governamental no século XI, como vai ser no sul, porque a gente está falando de locais em que foram invadidos por uma invasão muçulmana. Quer dizer, essas relações, elas vão ser muito pontuais e distintas uma entre as outras. Então, isso dá uma certa impressão de que não havia uma organização, que não havia em nenhum momento governos organizados. Mas não, essa relação, ela existia, claro. Ela só não vai ser tão globalização como existe hoje. Mas ela existia sim. Tanto que quando a gente está pensando em Idade Média, a gente consegue distinguir ali pelo menos 3 forças de estrutura básica. Uma que seria do que a gente chama de belatores, que seria essa atividade, são 3 grupos, vamos dizer, 3 pilares, né? Os belatores, que são aqueles que organizam uma atividade bélica de defesa, né, que seria aquele que luta, que pega em armas. Um outro grupo que seria os laboratores, que são os trabalhadores, os servos do campo, ou os trabalhadores da cidade, aqueles que têm a força produtiva do trabalho, e os oratores, que estão ali relacionados ao clero, à igreja, os clérigos. Essas 3 forças, elas vão agir em momentos distintos, de modos muito diferentes, né? Às vezes uma está pendendo para um lado, outra para outro, depende em que momento, em que local geográfico a gente está falando dessa Idade Média. Mas todas essas estruturações, elas se voltam para o poder de posse de terras. Então, quem tem mais terras é quem está mandando mais. Depois eu vou fazer um acréscimo aqui de um comentário do André, de um joguinho que ele me passou esses dias, que é muito interessante nesse sentido, porque você tem que equilibrar, você é um rei. Peraí, eu vou perguntar pra ele qual que é o nome do jogo. Esse povo trabalhador, enfim. Titi me avisou que André tá em reunião. Depois eu pergunto pra ele, o Rodrigo coloca aqui como adendo. Então, mas esse joguinho, o que ele faz? Você vai assumir ali um personagem que você tem que... Você é o rei. O rei de algum momento, enfim, histórico. Acho que começa no século V, como se fosse toda a Idade Média. Não lembro bem, ele organiza quase como uma linha do tempo. Aí você assume esse trono. E você tem que tomar uma série de decisões em que você tem que tentar deixar estruturado, enfim... como que eu vou explicar isso, meu Deus? É um jogo muito engraçado. Você tem que equilibrar as forças entre a igreja, o povo e os militares. Que no final das contas, essas 3 bases. Na medida que você vai tomando as decisões, você vai subindo uma barrinha como se fosse de sangue, sabe? De nível ali de poder. E isso vai alterando o modo como o jogo vai se localizando, sabe? Se você começa a dar muita, vamos falar assim, né? Muita moral pra igreja, a igreja vai subindo aquela barrinha e vai chegar um momento em que os outros vão diminuir e você vai morrer. Sei lá, assassinado talvez por um militar ou pelo próprio povo. Você vai morrer de doença porque você não investiu em ciência, por exemplo. Então tem essas relações que esse joguinho ele consegue construir muito bem, que é tentar equilibrar essas 3 forças. E imagine que equilibrar 3 forças que elas são muito distintas é um tanto difícil. Então esses reinados, esses reis, já pensando mais para final da Idade Média, eles vão ter esse trabalho que ele é muito complexo. Mas se a gente está falando desses 1000 anos, antes desse momento em que a gente tem esse imaginário dos príncipes, reis, etc., dos castelos, a gente tem um poder muito grande, que é o poder da igreja e que é o poder do senhor feudal. Então são conflitos muito grandes, que a gente está falando do nobre, da nobreza. Aquele que detém o poder de fato, aquele que detém o poder de direito, enfim. Todas essas relações, elas são muito complexas. Vão existir momentos em que essa organização, ela se estrutura de um modo mais claro. Por exemplo, quando a gente tem no Sacro Império Românico-Germânico, um conceito que fala de cidades livres. Existiam essas cidades livres, que elas eram cidades autogovernadas, mesmo que elas façam parte de um Sacro Império Germânico. Quer dizer, a gente tem uma estruturação que ela é diferente em outros espaços, que não aconteceria, por exemplo, na Espanha durante a invasão muçulmana. Essas relações, elas vão depender muito
dessa pequena história, né, micro história ali, localizada naquele ponto histórico específico. As trocas, elas vão ser muito importantes, né, nesse sentido de troca material, em que você não tem exatamente uma moeda que circula como a gente tem hoje, você não tem cartão de crédito, você não tem Nubank, então as trocas, elas são feitas dentro dessas relações, mas a partir de um momento em que as trocas, elas começam a se tornar um pouco mais complexas, em diferentes pesos e medidas, isso fica um pouco mais complicado, principalmente depois desse aumento de produção agrícola, a gente tem um retorno a uma circulação de moeda. As moedas já existiam antes, já existiam até na antiguidade, mas elas se tornam um pouco mais frequentes, a troca da moeda. Quer dizer, você não vai chegar em 1500 e ter um acúmulo de ouro em forma de moeda do nada. As moedas já começavam a circular dentro da Idade Média, ao mesmo tempo em que a gente tem registros de listas de compra, como se fosse compra de supermercado, ou também contratos de terra. Alguns desses contratos seriam quase como uma pequena tábua, em que ela é quebrada no meio. Sabe quando você pega um palito e quebra assim ao meio, e depois dessa quebra você consegue voltar e encaixar uma parte na outra, porque você não tem ali uma sobra, enfim. Essas entrâncias, elas encaixam uma na outra. E isso faz com que a venda de uma terra, por exemplo, firme ali um contrato em que um sujeito vai ter uma parte desse graveto e o outro vai ter a parte desse outro graveto. Isso firma um contrato. Você tem uma organização que ela se baseia muito nessas relações. Não dá pra gente dizer que é do mesmo modo que é hoje, mas até porque a gente sofre muito hoje, tem essa influência muito grande da internet, da globalização, mas sim, existia uma relação que ela era organizada, um governo que ele era, assim, momentos de governo mais organizado, de gerações ali de reis que permaneceriam no governo. Então não é assim uma loucura, sabe, de um mata o outro e assume o rei, etc, o reinado. A gente vai ter até mesmo as relações que elas eram de sequestro de um rei, eram muito bem organizadas. Então a gente vai ter, eu não vou lembrar agora quem que era o nome do rei, mas teve um rei que ele foi sequestrado por um outro rei, e nesse sequestro ele vai ficar no castelo desse outro rei, mas ele não vai ficar numa masmorra, até porque ele é o chefe supremo deste outro reinado. Então ele vai ficar dentro do castelo com todas as regalias que um nobre deveria ter. Então ele tem um quarto no castelo e ele tem o direito de ir e vir, se ele quiser. Ele é um prisioneiro? Sim, mas ele é um prisioneiro mais no sentido da honra, né? Então ele não pode sair daquele lugar antes que haja uma negociação de fato com quem tá ali, tá responsável por essa negociação, enfim, sei lá. Mas eu lembro que esse rei, ele saiu, esse príncipe, na verdade, desculpem, ele saiu desse aprisionamento e ele volta pro castelo dele pra falar com o pai dele, enfim, com o rei. E o pai dele fala, mano, o que você tá fazendo aqui? Volta pra sua prisão, você ainda é prisioneiro. Foi uma desonra muito grande ele ter saído do castelo de onde ele estava aprisionado pra ir pra casa, então o pai dele fala, não, você tem que voltar, e ele volta, lógico, levando alguns elementos, um agrado, quase como um pedido de desculpas pelo filho ter fugido dessa prisão. E porque ele não fugiu, ele só foi pra casa. Ele tem esse ir e vir que tem a sua liberdade. Quer dizer, as relações de honra, que a gente fala, né, de sucerania, de vassalagem, todas essas relações, elas são muito complexas e que elas não correspondem à nossa organização hoje, mas elas guardavam uma estrutura organizacional também. Então, não é esse filme trash banhado só a sangue ou como se nada ali fosse organizado. Tem uma organização? Tem, mas ela é muito própria daquele tempo.
Oi, aqui é a Camila Saloto e a minha pergunta é a seguinte: é possível estudar obras da Idade Média na Europa desconsiderando toda a revolução de conhecimento e arte que ocorria no Oriente? Houve muita influência ou interferência oriental nas obras? Como que se dá a pesquisa nesse sentido? Olha só que interessante, né? Depois que a gente pensa que a Idade Média, ela não era uma Idade das Trevas, que é um pensamento pejorativo, que recai ali, né, quase como um resquício nosso de um pensamento clássico, né, enfim, que valoriza o clássico, e depois de pensar também que essa Idade Média, ela não é um filme trash, né, que esse imaginário, ele vem mais de uma Inquisição já no século XIV até, que dura também algumas questões de tortura até o século XIX, essas execuções públicas, enfim, elas não eram nada banais, elas eram muito pontuais, a maioria das punições, elas não eram de execução pública. Essa ideia que a gente faz da Idade Média, que ela é totalmente né, que é totalmente desorganizada, não, ela é organizada num feudo, ela diz respeito a uma pequena parcela do continente, né, pensando ali na Europa, mas que ele é visto muitas vezes de um modo muito estereotipado. O feudalismo, muitas vezes, como a gente estuda no ensino básico, ele não se deu daquele modo por todo o território europeu, como a gente estava vendo antes, né, essas relações entre essas três bases, né, a base daquele que ora, a base daquele que governa e daquele que planta, que colhe, enfim, que trabalha. Todas essas três bases, essas organizações, elas têm a sua estrutura. Nós tivemos impérios e reinos e califados também muito bem organizados durante a Idade Média dentro do território mesmo ocidental. Se a gente pensa dessas organizações, a gente tem que pensar também nos conflitos, né? A Península Itálica, por exemplo, estava sob o domínio ostrogodo durante algumas centenas de anos. A Península Ibérica também teve um império visigótico, o reino das Astúrias, os califados muçulmanos, e que desenvolveram e organizaram cidades com comércio, com moeda, ensino técnico, uma multiplicidade de idiomas. O Império Carolíngio também ele se estruturou durante a Idade Média, então não faz muito sentido a gente estudar a Idade Média apenas como um reflexo de feudalismo, no sentido pejorativo de uma organização que ela é precária nesse sentido, mas são sistemas de organização muito complexos. E aí quando a gente pensa dessas relações complexas, a gente também pensa nas trocas principalmente com o Oriente. Se a gente não tem uma relação que ela é de um isolamento, porque muitas vezes quando a gente fala de feudalismo, até pensando de como veio a nossa formação de ensino básico, né, o feudalismo, você tem aquela organização que tem um feudo, aquela estrutura que é fechada dentro de um espaço, que tem aquele campo, a casa do senhor feudal e pronto, como se isso fosse extremamente isolado, mas não é bem assim. Tem momentos históricos, lógico, que esse isolamento ele vai ser maior, momentos não só históricos, mas dependendo da localização geográfica, assim como a gente tem povos isolados hoje no Brasil, ainda hoje, mas essa estrutura ela era muito voltada também para uma troca externa, principalmente em relação a trocas que elas vêm do comércio ou que elas vêm ali de uma movimentação que ela é, por exemplo, das cruzadas. Se a gente pensa nas cruzadas para além desse movimento militar cristão de partir da Europa Ocidental em direção à Terra Santa, a cidade de Jerusalém, né, com esse intuito de conquistar, ocupar e manter esse espaço como domínio cristão. O que é manter um espaço como domínio cristão? Você tem um deslocamento de um povo, e pensa em cruzadas não só naquele sentido que a gente lembra muitas vezes dos filmes, esse sentido mais estereotipado, mas você tem verdadeiras famílias se deslocando, muitas vezes uma família inteira ia junto, né, para esse outro espaço, para ocupá-lo ou ocupá-lo no sentido de fixar ali uma moradia ou no sentido de saquear, né, que é algo que ficou mais presente nos filmes. Na verdade, nos filmes a gente tem mais, né, aquilo como o herói, né, vou libertar aquele espaço que é dominado, enfim, e torná-lo cristão novamente. Mas que a gente sabe que muitas dessas movimentações elas eram de saques, né, de você ter cidades que elas eram invadidas e saqueadas, e pensa em saques como um sistema em que você tem uma série de objetos de valor que eles vão ser levados para outro espaço, de um local do Ocidente, mas que eles também vão ser incluídos dentro de um sistema que ele vai girar em torno, muitas vezes, também de impostos. Se tem um lugar que tinha muito imposto, era na Idade Média. Pensando em lugar não só como território, mas como tempo. Muitas dessas relações, elas giravam em torno de impostos. E esses impostos, eles eram pagos não só por aquele que trabalha, aquele que protege, mas também de uma troca quando você tem um
local que está sendo dominado por uma outra cultura. Se a gente vai na Espanha, por exemplo, a gente tem uma série de impostos que eles saem de um comerciante ou de um trabalhador que está ali em um local dominado por um califado, por um domínio muçulmano, e que ele paga um imposto para o califado, ele paga um outro imposto para algum senhor, enfim, algum nobre, algum rei que fazia parte também daquele sistema de trocas. Então, muitas vezes a gente tem essas trocas ali que perpassam muito mais do que a gente imagina. E aí, sei lá, se a gente pensa em Idade Média com esse pensamento de estereótipo de lutas, de guerras, assim, que um mata e o outro sobrevive, muitas vezes a gente não percebe tudo aquilo que está ao redor de troca, de movimentação cultural também. Por exemplo, nesse domínio muçulmano que ele se torna muito extensivo durante séculos dentro do território da Espanha, você vai ter ali uma relação que ela é de um aprendizado de uma nova língua, um aprendizado de novos sistemas de valores. Valores de métricas, valores de linguística, de comunicação, de modos de organização do califado, que não é a mesma moda de organização que existia dentro dos reinos cristãos. Então, essas trocas, elas modificam toda uma estrutura. Então, se a gente vai pensar em tudo o que acontece dentro da Idade Média em relação, seja às imagens, né, como a Camila falou, em relação às artes, mas em relação também às estruturas organizacionais, culturais e sociais e políticas e religiosas, esse encontro com outras culturas, ele deve ser considerado, porque ele acontece num sentido quase de contaminação. Contaminação no sentido negativo, mas no sentido positivo mesmo da coisa, em que você tem dois corpos que eles se encontram e um contamina o outro. Você não tem como encontrar aquele outro sujeito e se permanecer neutro depois desse encontro. Há uma modificação tanto de um quanto de outro. Você vai ter, por exemplo, manuscritos que são feitos nessa Espanha, né, pensando, já que foi minha área maior de formação, manuscritos na Espanha do século XI que usam elementos imagéticos que vêm dessa herança muçulmana, ou pensando ali de objetos como caixas de joias, que são objetos de luxo, de valor, que tem a grafia árabe dentro ali como um elemento ornamental e não necessariamente como um elemento de discurso. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem um objeto de luxo que é de um rei, por exemplo, ou de uma rainha, e que ao redor desse objeto, que ele muitas vezes podia ser até feito de marfim, que é um elemento muito caro, havia em alto relevo uma série de formas que eram da grafia árabe, mas que não significavam palavras. Não era a formação de um discurso, mas era a letra encarada como imagem, porque ela tinha um sentido estético muito grande. Às vezes a gente vai encontrar essa grafia em objetos que são cristãos, que são de um local geográfico que ele supostamente seria de domínio só, ali pensando um domínio cristão e não muçulmano, mas que ele guarda elementos que são de um encontro com a cultura muçulmana. Quer dizer, esse encontro, ele não é só de uma morte, luta, sangue pra tudo quanto é lado, tortura, etc. Ele é também de uma aproximação cultural, uma modificação cultural, e que se a gente vai estudar essa produção imagética ou de organização desses sistemas, a gente tem sim que considerar o Oriente, sempre. Mas esse é um grande desafio. Primeiro porque a nossa formação, não só de ensino básico, mas até mesmo universitário, dependendo da sua área de formação, a gente ainda tem um afastamento muito grande de estudo, de disciplinas que tragam um conhecimento acerca dessa história do Oriente. Então, por exemplo, na formação de alguém que está se formando em artes visuais, artes plásticas, você vai ter uma série de disciplinas que elas são de história da arte, mas que não existe ali uma dedicação de uma história da arte do Oriente, por exemplo, formalizada. Isso vai acontecer muito quando você vai para uma área de pesquisa e você se depara com um tema que você tem que ir atrás de um conhecimento que você não teve anteriormente, né? Um famoso se vira aí e descobre. Mas sim, não dá pra gente ignorar. Se a gente vai trabalhar, e independe do local, essas trocas elas eram muito constantes. Às vezes você vai encontrar um tecido que ele veio da China, ou mesmo quando a gente fala do arado, ou das técnicas da roda da água, ou do relógio, isso estava acontecendo no Oriente antes ainda. Ou mesmo do papiro, ou da formulação do pergaminho, que é esse suporte da escrita do manuscrito. Isso estava sendo desenvolvido também no Oriente. Então essas trocas fazem com que outros espaços comecem a produzir aquilo. Lembra que eu falei? A gente tem um problema e você precisa encontrar uma solução. Muitas vezes a solução não vai estar ali presa dentro de um feudo, como a gente
imagina muitas vezes. Não vai estar presa dentro de um castelo. Ela vai ser encontrada nesses percursos de encontro com outra cultura, ou até mesmo de verdadeiras caminhadas, dessas trocas de deslocamento territorial de fato. Então não dá pra gente ignorar que o Oriente existia. Assim como quando a gente fala de Idade Média, a gente tá falando muitas vezes de um lugar muito específico, mas o que estava acontecendo em outros lugares neste mesmo tempo. A Idade Média não é exatamente um período só ou um espaço geográfico, é algo muito mais complexo do que isso, e talvez por isso também ele seja aberto a tanto misticismo e a tantos sentidos pejorativos dessas idades das trevas, por ser uma relação que ela é muito complexa e muito pontual, né? Ela vai ter uma série de conflitos ali internos que não são tão fáceis assim de se trabalhar num sentido de pensar esse período de uma forma homogênea, porque ele é muito plural, muito, muito plural. Uma outra questão que algumas pessoas levantam sobre a Idade Média é como durante esses 1000 anos de duração as imagens foram deixando de ser bonitas, como que na antiguidade dava para ver a perfeição do traço, das imagens figurativas e retratísticas belas e dentro de uma perspectiva linear, mas a partir daí elas viraram imagens distorcidas e desproporcionais. Por que isso aconteceu? Será que foi porque os bárbaros queimaram tudo na queda de Roma e os homens esqueceram como pintar e desenhar? Nossa, vamos lá. A pergunta mais polêmica da minha vida, porque a minha formação, né, como o Rodrigo estava falando, é como medievalista, mas eu trabalho mais dentro da relação de história das imagens. E algo que ficou muito marcado pra gente dentro desse estudo das imagens, enfim, que ainda perpassa dentro da academia de um sentido, entendimento comum do termo, primeiro é achar que as imagens, elas servem para os iletrados, aquilo que a gente chama de Bíblia dos iletrados, aqueles que não sabem ler, eles vão ver as imagens e vão entender a narrativa cristã. As imagens da Idade Média, uma boa parte dela, não quer dizer todas, elas eram voltadas para a crença cristã. Então, essas imagens, muitas vezes, elas vão ter um discurso que é voltado para essa questão de, se você não sabe ler, você vê as imagens. Só que a gente tem um grande problema, porque primeiro, muitas das imagens, na verdade, elas eram feitas em manuscritos, e esses manuscritos, eles tinham uma circulação muito restrita, porque era muito caro se fazer um manuscrito com imagem. Então, eram objetos realmente de luxo, né? Então, uma pessoa, um camponês, por exemplo, que não sabe ler, ele jamais encostaria no manuscrito com imagem. Ele seria usado ali como um objeto ritualístico, né, de apresentação para comunidades em datas específicas dentro da ritualística cristã, né, com datas comemorativas, mas ele não encostaria no sentido de estar ali lendo estas imagens, que é um dos argumentos dessa Bíblia dos iletrados. Algumas outras imagens, elas sim vão ser públicas, principalmente aquelas que ficavam nas igrejas, sejam imagens que eram nas paredes, murais, ou sejam ali imagens que eram esculturas da própria estrutura arquitetônica da igreja. Mas o modo como essas imagens elas funcionavam vão guardar a mesma complexidade que uma estrutura social da Idade Média guardaria. Depende, você vai se perguntar qual o lugar dessa imagem, a quem essa imagem está atendendo, qual o discurso dela, onde que ela se insere, então ela é muito específica. E aí quando diz, né, ai meu Deus, essas imagens elas não eram bonitas como da antiguidade, porque são situações completamente distintas, a gente está falando de contextos históricos completamente
completamente distintos. A intencionalidade de feitura da imagem é completamente diferente. Se a gente está falando de uma imagem que ela é da antiguidade, ela vai estar atendendo a demandas que são da antiguidade, né? Então há um discurso que ele é intelectual, formado em volta da imagem, mas que na Idade Média já é outro discurso. Isso não quer dizer que, tá, vamos lá, né? A cena da minha vida. Uma pessoa pergunta na sala de aula, e eu falo isso como algo que aconteceu muito recentemente: professor, eu não entendo por que as imagens na antiguidade eram tão bonitas como ela não estava falando, e depois elas ficam tão feias. O que acontece nesse meio tempo, né, dentro da Idade Média, que as pessoas param de saber fazer imagens? E aí o professor vai e responde: ué, muito simples, porque a gente tem a queda do Império Romano, e quando Roma pega fogo, tudo ali se queima, né? Então as pessoas já não sabiam mais fazer imagem. Pegou fogo em tudo, essa porra toda pegou fogo e ninguém mais sabe fazer imagem. Aí a gente respira muito fundo, muito, muito fundo, guarda aquele ódiozinho e pensa: calma, vamos com calma. Primeiro que esse negócio não pegou fogo, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Tem ali um sujeito, é um artesão que faz imagens, e ele tá super distante de Roma, e a partir daquele momento que a gente coloca didaticamente, a partir de 476, a gente tem Idade Média, e ele para, de repente fala: agora eu sou um medieval e eu vou fazer imagens como um medieval. Isso não existe. A gente tem um período de transição muito grande, que guarda ali as suas complexidades históricas, mas que as primeiras imagens medievais que a gente vai ter relacionadas à Igreja Católica, elas são muito parecidas com as imagens que elas eram da antiguidade, porque o artesão que está fazendo aquela imagem, ele é o mesmo sujeito que estava fazendo para a antiguidade. Então a gente vai ter em uma catatumba cristã, por exemplo, que é onde vem essas primeiras imagens cristãs, a gente vai ter uma górgona, uma medusa, por exemplo, só que ela funciona de um outro modo. Você tem ali no teto da catatumba, você tem uma imagem de uma medusa. Mas como assim? Então a mitologia estava ali ainda, a antiguidade, isso não era pagão? Uma imagem pagã dentro de um espaço cristão? Sim, porque ela ainda tinha uma força muito grande de discurso de proteção. Se a gente for pensar nas esculturas que ficam fora da igreja, no final da Idade Média, dentro das igrejas católicas, né, góticas, aquelas estruturas que são monstros bizarros, etc., eles estão protegendo a igreja para que o mal fique fora de dentro da igreja. Então tem um poder de uma cultura popular ali que é muito forte, que ela não é quebrada completamente. Esse processo de cristianização, ele vai modificar as imagens na medida que a gente vai se afastando temporalmente dessa antiguidade clássica. Com o tempo, sim, a técnica ela deixa de ser importante, aquela técnica clássica. Então as imagens elas vão se modificar muito. Imaginem que a gente tem ali numa imagem cristã a representação de um Cristo. Onde que esse Cristo vai estar localizado? Geralmente no centro da imagem, ou no lugar de destaque, porque ele é a narrativa principal. Então, sei lá, você tá lá na foto de família do Natal e você tem que tirar a foto, quem que vai estar no meio? Às vezes a gente tem uma organização dessa foto por uma pessoa ou que quer aparecer muito, ou que é a pessoa mais importante daquela família. Às vezes a vovozinha vai estar no meio. A questão central da narrativa, ela se põe no meio da narrativa e ela é de maior destaque. Então isso vai acontecer muito nas imagens medievais. Ela tem uma justificativa, essa desproporção. Então o Cristo vai ser gigantesco dentro da imagem e depois vai vir os anjos ali num tamanho razoavelmente grande e os servos, os camponeses, os seres humanos e os animais que ocupam o mundo, o terreno, vão ser muito menores em proporção. Isso quer dizer que eles não sabiam fazer proporção? Não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente que a valorização de um espaço celeste dentro da imagem era mais importante que um espaço terrestre de discurso. Quer dizer, a gente está falando de uma organização das imagens que elas muitas vezes vão vir de uma forma que não é de uma perspectiva não só linear, mas que a proporção ela tende a outros objetivos. A perspectiva linear renascentista, florentina, ela não é o único tipo de perspectiva e muito menos a correta. Não existe algo que é de uma estrutura correta para uma imagem. Novamente, você tem ali uma situação e você tem um modo de trabalhar aquela situação, aquele problema. Então, depende. A ferramenta que você vai usar vai atender exatamente aquilo que você pretende. Então, os antigos, os gregos, os romanos, eles usavam uma perspectiva curva e durante a Idade Média, muitas das imagens, elas sacras, elas vão usar uma perspectiva que ela não é linear, ou que ela não é curva, que ela não é daquele modo de organização com profundidade. Profundidade, eu quero dizer, quando você tem ali um elemento mais próximo do olhar, que ele é muito maior, e você consegue perceber que atrás dele vem outros elementos que vão diminuindo de proporção porque eles estão mais distantes.
Quando você olha, igual agora eu tô gravando no meu quarto, eu tô olhando pela janela, eu consigo, se eu fechar um dos olhos, enquadrar perfeitamente o prédio do lado dentro da palma da minha mão. Isso é uma relação de proporção, de profundidade, de perspectiva. Mas para os medievais, essa perspectiva linear pouco importava, ou essa perspectiva curva, nesse sentido de profundidade. As imagens, elas vão se organizar em camadas que respondem a uma hierarquia que ela é simbólica. Então, a perspectiva, ela é simbólica, ou aquilo que a gente chama muitas vezes de perspectiva invertida. Ela vem no sentido de valorizar aquilo que é importante simbolicamente na imagem. Então, você precisa que o Cristo esteja pisando no chão como um personagem, como se isso fosse uma valorização de um realismo da imagem? Não, Cristo não é um sentido de realismo, ele é simbólico, ele tem que estar flutuando, no máximo ele vai estar pisando numa nuvem, ou até mesmo ele vai estar jogado num espaço totalmente vermelho, sangue, e não quer dizer que aquilo é um espaço de tortura, vermelho, sangue, trash, é porque o vermelho ele tem um poder de narrativa muito forte dentro daquela imagem, então cada uma dessas análises tem que ser feita dentro da própria imagem, dentro do próprio objeto. Pintar o Cristo de um modo naturalista, com a mesma proporção das demais figuras, habitando virtualmente um espaço que ele é carnal, pode até ser considerado como heresia. Você, dependendo do período histórico, você está dizendo que o Cristo é quase dizer... E olha que hoje a gente, mesmo dentro do espaço cristão, a gente não fala que um Cristo fazia xixi, por exemplo, que ele mijava, que ele cagava, coisas assim, que ele tinha o seu lado humano, porque o maior poder de discurso dele é o seu lado que ele é do Deus, que não habita a terra necessariamente, não é naturalista. Então, se a gente insere os debates do período, iconoclasta, então, que você tem a quebra de imagens, a gente percebe que essa era uma discussão muito mais complexa do que o simples uso ou não da perspectiva linear. Se você vai ter momentos históricos em que essas imagens elas são destruídas, por que elas são destruídas? Ou ao mesmo tempo em que a gente tem imagens que elas se modificam para ela conter esculturas que elas vão conter pedacinhos de osso dentro dela. Aquilo que vai conectá-la ainda mais a algo que não é terreno, que é celeste. Então a gente está falando de uma conexão maior. Esses pintores, escultores da Idade Média, eles estavam ocupados com coisas demais para gastar tempo debatendo se a perspectiva linear ela era válida ou não era válida. Isso não entrava em questão, porque o que entrava em questão era um discurso que era simbólico. Não era do interesse para aquele medievo naquele momento fazer imagens que tocavam o chão, que era o rosto, o retrato do rosto de Cristo, porque é uma figura que ela é ideal, que ela é celeste, né? Não entra nesse debate. E a gente vai ver que essas imagens elas vão se modificando não só com o contato com outras culturas, com o Oriente, por exemplo, mas também no sentido de modificação do seu próprio contexto social. Na medida que a gente vai se aproximando para o final da Idade Média, essas imagens elas vão ganhando novamente algo que é de uma profundidade ou um discurso mais retratista, porque o próprio contexto se modifica. O que vai ser valorizado ali dentro dessas outras imagens vai ser algo que é mais humanizado. Você tem um período de crise pensando, né, a crise do final da Idade Média, no século XIV já também, pessoas morrendo com peste negra, enfim, a peste bubônica. Você tem uma crise de seca gigantesca. Então você tem uma crise agrícola, de alimentação, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a população está morrendo. Então o que você vai valorizar? Um Cristo que ele é tirano ou que ele é pantocrator, que a gente fala, né, que é aquele todo soberano? Não, você vai valorizar um Cristo ou elementos que eles são mais humanos, que eles acolhem, que ele é acolhedor. E ser acolhedor é se aproximar imageticamente de uma figura que ela é mais humana. E aí vem a valorização da Virgem, aí vem a valorização dentro das imagens de uma imagem de santo, por exemplo, os santos vão ser mais representados, o ser humano começa a se apresentar mais ainda nas imagens, eles ganham chão, não é porque agora eles sabem colocar uma linhazinha embaixo do pé de cada um dos personagens, é porque essas imagens estão se voltando mais para o lado humano, porque a imagem se torna mais acolhedora nesse sentido enfim, de acolher aquele que está nessa turbulência enorme. Isso tudo quer dizer o quê? Que essas imagens, elas vão ter um discurso muito próprio na Idade Média, não é porque não sabiam fazer ou porque não queriam fazer, é porque nem entrava como parte de um pensamento daquele momento usar uma imagem clássica, né? O clássico já deixa de ser debate há muito tempo dentro das imagens cristãs. Ele volta a fazer parte desse debate no final da Idade Média
Média por questões muito específicas de tornar essas imagens mais humanas, e depois já é uma porta de entrada para discursos que são humanistas do Renascimento. O Renascimento também não nasce do nada. Ele vem de uma Idade Média que ela vai uma série de estruturas que vão sobreviver pelo menos até o século XVIII. Quer dizer, essa periodização em si ela já é muito mais alargada também. Então, quando eu ouço um professor falar sobre Idade das Trevas, ou sobre um sujeito que ele não sabe fazer uma imagem, por isso que ele faz imagens que são distorcidas, aquilo não é distorção, aquilo é uma linguagem própria que serve a questões próprias de discurso. Há muito dentro do contexto da Idade Média que a gente precisa desmistificar, justamente porque a gente coloca ali primeiro, nosso anseio de receio do retrocesso, como se a Idade Média fosse uma questão de retrocesso, e aí a gente assume que ali dentro não existia inventividade, não existia pensamento, não existia um sistema de crenças lógico, uma organização política. São tempos que são muito complexos, né? Então, que pra gente conseguir compreender essas relações, a gente tem que, de certo modo, sabe, abrir o coraçãozinho mesmo e pensar, peraí, e questionar, mas era assim mesmo? Como que uma pessoa que fazia até 2 anos uma imagem que ela era da antiguidade clássica, ela passa a fazer uma imagem que ela é cristã, ela vai usar ferramentas diferentes, né? O sistema de pensamento diferente. É claro que no decorrer do tempo, gerações e gerações posteriores, como o debate clássico ele já não fazia mais parte daquele discurso, então as pessoas, os artífices, não estavam preocupados mais com essa relação da profundidade linear. É como se eles esquecessem de fato, eles não sabem fazer porque não vem ao caso, né? Eles sabem fazer aquilo que era uma demanda e que é aquilo que valia para aquela imagem. Cada um dos discursos, seja em qualquer aspecto da Idade Média, tem que ser pensado dentro da sua complexidade, como qualquer tempo histórico ele é complexo, assim como hoje ele é complexo. Olha para o lado e repara como que a nossa situação está. Não é nada fácil da gente responder como se fosse dizer, e aí, o que é ser Brasil hoje? Nossa. Voltando para fazer aquele adendo, né? O joguinho se chama Reigns, e tem o primeiro que... Depois a gente vai deixar linkado na descrição do episódio. O primeiro que é esse só Reigns, e tem agora um outro que eu não sabia, mas tem o Reigns Her Majesty, que é, na verdade, você deixa de ser o rei para você ser a rainha, e você vai tomar as decisões. Isso deve ser muito interessante. Depois vou deixar lá linkado, vou ver se eu baixo para poder jogar. E mais um pontinho só que eu tinha esquecido de comentar, que eu acho que pode ser interessante, quando a gente fala desses imaginários, né, que a gente veio discutindo em todo o episódio sobre a Idade Média, que a gente tem esse imaginário que ele é das trevas e o outro imaginário que é das princesas, e que vem muito por conta dos filmes, dos vídeos, enfim, dos jogos também. Se a gente tem um imaginário das trevas que ele se vale muito do neoclássico para pensar, do século XVIII, né, para pensar essa relação que é de uma valorização da antiguidade clássica, no século XVIII para XIX também, já no XIX a gente tem, na verdade... É 19, isso. A gente tem o romantismo também na França, que vem logo depois do neoclássico como uma movimentação artística, e que a gente tem uma valorização de elementos que são da Idade Média, e que entram ali como uma romantização da Idade Média. Então, o tempo que se demorava, por exemplo, para se construir uma catedral, e que articulava toda uma... Calma, Nori, que cachorra louca. É hora do almoço, entende, né? Enfim, todo esse tempo que se articulava ao redor de uma catedral, as famílias que se alteravam para ir para aquele espaço, para construir aquela catedral, gerações de pessoas e de movimentação, o ideal de comunidade vai ser muito valorizado no século XVIII ou XIX com o romantismo. Então, muito do que a gente pensa dessa romantização da Idade Média vem também desse pensamento romântico do século XIX, do romantismo francês. E daí
a gente ter, por exemplo, no Brasil, catedrais que são neogóticas, né, que tem ali aqueles arcos que são góticos, elementos estruturais, arquitetônicos, enfim, por essa valorização romântica. Então a gente tem esses dois polos, né, de achar que a Idade Média é uma bosta, a gente tá voltando pra ela, e outros que vão achar ela uma bosta muito feliz, a gente tá voltando pra ela. Tá, não tô falando coisa com coisa, eu preciso almoçar. Tchau, tchau, gente. Tá aí, encerramos mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Como eu disse na abertura, sua participação é o melhor incentivo que a gente pode ter para continuar a produzir conteúdo toda semana. Todas as formas de contato estão linkadas na descrição do episódio, assim como os conteúdos comentados. Tudo bem, é verdade. Tá certo, Titi. Quase tão bom quanto a participação de ouvintes é o incentivo financeiro. Considere a possibilidade de ajudar a pagar a ração desse cachorro através de qualquer quantia no PicPay. O link para a contribuição mensal está no final da postagem e você pode nos encontrar no aplicativo procurando por @nãopodetocar, sempre com D mudo. Por falar em participação, vai um salve pro Rafael de Paula do Expresso Café, que continuou a conversa com o Titi e com o Denis Almeida lá no Twitter depois do último Pataquadas, e fica a indicação do episódio 93 do Expresso Café, Música Barroca é Cool, com Ária Rita. Ária Rita é uma musicista multi-instrumentista que toca instrumentos que são tradicionais, não apenas no período barroco, mas também de parte da Idade Média. Vale muito ouvir esse episódio e, de certo modo, dialoga com a conversa que vocês ouviram hoje. O link também está na postagem. Tudo bem. Vamos encerrar por aqui que esse cachorro precisa correr, se nada der muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou.